Bom dia, graça e paz da parte de nosso Deus. Com muita alegria que esse será o nosso segundo vídeo. O primeiro nós fizemos um comentário sobre como surgiu a igreja dos Filipenses, desde a aparição daquele homem macedônio que convocou a comitiva de Paulo para ir para Macedônia e os ajudá-lo. Paulo e sua comitiva, entendendo que eram chamados de Deus, foram para lá e fizeram aquela grande obra. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre o contexto da carta aos Gálatas, que é uma carta muito importante. Alguns comentaristas a têm como sendo a primeira carta que Paulo escreveu. Outros comentaristas entendem que Paulo primeiro escreveu aos Tessalonicenses, para depois escrever aos Gálatas. Então, é bem dividida esse entendimento. Mas, pensando nos Gálatas, nós teremos um pressuposto aqui nesse vídeo, que é o seguinte. Para nós, a carta aos Gálatas, ela foi escrita após o Concílio de Jerusalém, no ano 50. E esses Gálatas da carta são os Gálatas da região norte, e não os Gálatas da região sul, de onde Paulo fez a primeira viagem missionária. Que Paulo ficou na cidade de Icônio, Derbe e Listra, na sua primeira viagem missionária. Ali ele estabeleceu igreja, estabeleceu presbíteros, conheceu a família de Timóteo. Mas esses Gálatas dessa carta são da região norte. O evangelho tinha há pouco tempo chegado nesse local e nós vamos comentar o porquê dessa carta. Muito bem. Então, o ponto de partida para se entender é o Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio da igreja. Este concílio teve por objetivo definir as exigências que os irmãos, os presbíteros, apóstolos, fariam aos novos crentes gentios. O evangelho estava crescendo, já tinha saído de Jerusalém, já havia uma igreja forte estabelecida em Antioquia da Síria, tanto que Paulo e Barnabé foram comissionados a partir dessa igreja, e o evangelho já havia chegado a muitos gentios. E o que aconteceu? Alguns judeus, eles saíram da presença dos irmãos presbíteros em Jerusalém, sem a autorização deles, e eles começaram a passar por diversas igrejas, trazendo o seguinte ponto: vocês creram em Jesus como seu Salvador? Sim, nós cremos. Muito bem. A fé é muito importante. Porém, para ser considerado povo de Deus, além de crer em Jesus, você também precisa cumprir as obras que a lei exige, que eram principalmente três coisas: a circuncisão, a guarda do sábado e a dieta dos judeus, né? Então, essa exigência que esse grupo de judeus, vamos dizer assim, radicais, fazia aos gentios, isso estava causando muitos problemas. Por quê? A pregação aos gentios foi baseada somente na fé em Cristo Jesus, e nós cremos que somente a fé em Cristo Jesus é o mecanismo de acesso à salvação. Em nenhum outro e nada necessário, nenhum pendente a mais para o homem ser salvo, a não ser a fé. Então, esta carta vai falar sobre isso.
Algo também que nós precisamos pontuar, já que a carta aos Gálatas ou foi a primeira, ou foi uma das primeiras cartas, né, de Paulo, o termo justificação pela fé, ele não tem o mesmo contexto do termo justificação pela fé que Paulo escreveu aos Romanos. Precisamos entender que a ideia ali de Gálatas tinha a ver com a comunhão. Essa diferença que esses judeus radicais estavam causando aos gentios. Você só faz parte do povo de Deus se, além de crer em Jesus, além da fé, você também participar da circuncisão, da guarda do sábado e da dieta. Então, o termo que Paulo usa, justificação pela fé, tem a ver com comunhão e não com a questão da salvação em si que ele direciona lá na carta aos Romanos, apesar do termo ser o mesmo. Eu gostaria de pontuar isso, por quê? A carta aos Gálatas, no contexto da história da igreja, ela causou, né, principalmente para Martinho Lutero, algumas confusões. Martinho Lutero, quando leu a carta aos Gálatas, ele a leu com o seu pressuposto de enfrentamento às indulgências do seu tempo, né? A Igreja Católica cobrava para salvar, entre aspas, as pessoas. Então, quando Martinho Lutero leu a carta aos Gálatas, ele a leu com esse pano de fundo. E a hermenêutica correta que nós devemos ler qualquer texto é a intenção do autor e não o meu pressuposto, o nosso pressuposto de leitor, e sim o pressuposto do autor do escrito, que no caso é a carta aos Gálatas. Muito bem. Já que o nosso pressuposto é que a carta aos Gálatas foi escrita após o concílio de Jerusalém, e nesse concílio foi definido que a exigência aos gentios seria, né? Eu vou ler aqui na íntegra o que foi decidido. Está lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 22. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos, escrevendo sobre eles a seguinte carta. Então, após o concílio, os presbíteros e apóstolos escreveram essa carta de instrução aos gentios. A carta diz: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Agora é o teor da instrução. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. 2 pontos. Que se abstenham da comida
sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. Estas são as exigências que os irmãos apóstolos e presbíteros entenderam que deveria ser feita aos gentios, no caso a nós. Então, o que nós não podemos fazer? Está aqui, são 4 coisas. Nós não podemos comer comida sacrificada aos ídolos, nós não podemos comer do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então essa exigência foi feita aos discípulos, gentios, novos crentes na fé, para que a comunhão entre gentios e judeus estivesse alinhada de acordo com a vontade do Espírito Santo. Para mim é fantástica essa resolução, porque a carta se inicia, a instrução se inicia assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, para mim, isso é fantástico. Muito bem. Como Paulo era de Antioquia, no sentido de ter sido enviado a partir da igreja de Antioquia, eles foram para Antioquia, junto com Judas e Silas, leram a carta, e essa carta trouxe grande alegria para a igreja de Antioquia da Síria. Porém, o evangelho já havia se espalhado por toda aquela região, tanto da Galácia do Sul quanto da Galácia do Norte, que é, ao meu ver, o objetivo dessa carta. Na Galácia do Norte, esses judeus radicais tinham chegado lá, como era um grupo novo, pouco tempo de consolidação, esses judeus causaram um transtorno imenso lá. Alguns gentios que haviam crido por conta dessa pressão, eles se sujeitaram à circuncisão, eles passaram a se sujeitar a essa dieta rigorosa dos judeus, a guarda do sábado, tudo isso como meio de salvação em conjunto à sua fé. E Paulo escreve a carta de forma pontual, urgente, porque o problema já tinha sido feito e essa carta vem corrigir esse problema. Então a carta aos Gálatas, ela começa de uma forma muito forte. Paulo, ele está muito bravo. Ele mesmo diz isso na carta e nós vamos mencionar isso. Então a carta, ela tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo vai bater de frente com aquilo que esses homens judeus radicais falaram da necessidade das 3 coisas que têm a ver com as obras da lei, né? Repetindo, a circuncisão, a guarda do sábado e a dieta restrita dos judeus. E Paulo vai iniciar essa carta dessa forma. Olha o verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja
amaldiçoado. Olha só o peso, a força que Paulo inicia a carta aos Gálatas. Vocês estão sendo enganados. O evangelho é a fé somente em Cristo Jesus, sem mais nada. A justificação é pela fé. Vocês que creram, vocês são povo de Deus. Ponto final. Não precisa de mais nada. Vocês, gentios, vocês, gálatas, que creram no Senhor Jesus, vocês pertencem à família de Deus. É muito interessante que na continuação do argumento, Paulo vem falar que ele tinha sido comissionado pelo próprio Deus para ser esse agente de pregação aos gentios. Não foi homem, não foi apóstolo, não foi ninguém, a não ser Deus que o convocou para essa missão. Então aqui ele está se posicionando como este enviado, né? A palavra apóstolo tem esse sentido. Alguém que foi enviado por uma autoridade. Então ele está batendo o pé, ó. Eu sou apóstolo enviado da parte de Deus a vocês. Quem são esses homens que foram até vocês? Eu fui até vocês com a chancela de apóstolo do próprio Deus. Muito interessante esse argumento que Paulo está usando. Paulo vai dizer que no início da sua trajetória como um novo crente, ele ficou algum tempo sem o contato com os apóstolos, os 12, né? Pedro, João, Tiago. Ele diz que esteve com esses irmãos, né, 14 anos após a sua conversão. É muito interessante que ele vai decorrer isso no capítulo 2, explicando como que foi o seu contato com esses irmãos, que eram os apóstolos, que eram os líderes da igreja. E quando Paulo teve o contato com esses irmãos, Paulo já tinha consigo um prêmio do seu ministério, que foi a pessoa de Tito, um grego, um jovem grego, um jovem gentil, que foi junto com Paulo e Barnabé até Jerusalém, encontrar-se com os apóstolos. E Paulo vai argumentar que naquele momento, nem mesmo Tito, que era grego, ele foi obrigado a se circuncidar, porque os irmãos entenderam que a circuncisão, nesse momento da história da igreja, ela não fazia mais sentido. O que habilitava alguém a entrar na família de Deus era a fé em Cristo Jesus. E olha que houve uma pressão para que Tito fosse circuncidado. Porém, Paulo, de forma contundente, resistiu a essa pressão. Esse é a continuação do argumento do capítulo 2. E ele vai continuar dizendo que a recomendação que os irmãos fizeram para ele, Paulo, e para Barnabé, que eram os ministros de Deus enviados aos gentios, é que eles não se esquecessem dos pobres de Jerusalém. Essa foi a recomendação, né? Ó, vocês estão indo para os gentios? Muito bem, é o chamado de vocês. Nós, né, Pedro, Tiago, João, nós vamos continuar pregando para os judeus. Vocês estão indo para os gentios. Mas não se esqueçam da gente. Não se esqueçam dos pobres de Jerusalém. Então, Paulo está construindo esse argumento de defesa do seu apostolado, de como ele foi designado
ministro aos gentios, a força que ele mostrou diante dos apóstolos, já levando consigo um prêmio do seu ministério, que foi a pessoa de Tito, e as recomendações que eles receberam, no caso eles, Paulo e Barnabé, depois dessa conversa com a liderança dos apóstolos. E na carta, a partir do verso 11, Paulo vai recordar uma situação que aconteceu lá em Antioquia com Pedro, para mostrar que aqueles homens, eles tinham tal influência ou tal como é a melhor palavra que eu posso usar? Eles agiam de forma tão veemente nessas exigências das obras da lei, que até mesmo Pedro, que era alguém firme, que era alguém que tinha postura de líder, Pedro foi convencido, ou Pedro foi negligente, essa que é a chamada de atenção de Paulo, em relação aos gentios. Porque Paulo vem contar que num momento que eles estavam em Antioquia, Pedro estava com os irmãos, no momento de refeição, entre os irmãos, e quando chegou esse grupo de judeus radicais lá em Antioquia, Pedro mudou a sua postura. Ele saiu de perto dos gentios e foi ter com esses homens, que eram irmãos, porém estavam agindo de forma sem autorização, exigindo a prática dessas obras da lei. E Paulo vem falar isso. Ô Pedro, olha que atitude feia a sua. Você, enquanto esses homens não tinham chegado, você estava em comunhão com os irmãos gentios, sem problema algum. E a partir do momento que esses homens chegaram, você mudou sua atitude. Isso é falsidade, isso é agir com medo. Isso é agir com hipocrisia. Então, Paulo vai fortalecer o seu argumento na construção dessa carta, falando sobre essa situação que havia acontecido entre ele e Pedro, e Paulo vai mostrar que o que vale é andar segundo a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho ela se inicia através da fé. É pela fé que o homem é justificado e não pelas obras da lei. Essa que é a questão desta carta. Muito bem. Continuando, Paulo chega no capítulo 3. É aí que ele vai confrontar diretamente sobre esse embate entre a fé e a obediência à lei, né? A essas obras da lei. E ele vai usar uma expressão muito forte. Olha o verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Olha só agora o confronto direto de Paulo. Gálatas, acordem para a vida. Vocês creram no Evangelho através da prática das obras da lei ou pela mensagem que eu os transmiti?
por que vocês estão mudando a prática de vocês agora por causa da influência desses homens? Insensatos! Paulo ele era muito veemente na sua argumentação e na sua defesa. E aí ele vai continuar no seu argumento dizendo que Abraão ele foi justificado pela fé. Abraão era um gentil. Ele era lá da região de Ur dos Caldeus e Deus o chamou e ele creu. Ele creu na promessa. Foi a fé que habilitou Abraão a se tornar povo de Deus. A lei, ela veio 430 anos depois de Abraão. E Paulo vai continuar esse argumento dizendo que a lei foi importante sim, desde o Sinai até Jesus. Porque qual foi o objetivo ou o papel da lei? A lei, ela serviu como um tutor, né? Como um aio, como um pedagogo. O pedagogo na cultura grega era aquele homem que acompanhava o estudante até a escola, pegava pela mão e caminhava junto. Então a lei ela serviu para isso, para apontar o pecado, para mostrar que o homem ele por si só ele é incapaz de se salvar e levar esse homem até a manifestação do Messias, que já havia acontecido. E Paulo vem mostrar que o que vale era a promessa. A promessa ela é muito mais importante que a lei. E ele vai usar um argumento interessante a partir do capítulo 4, de que ele vai fazer uma... A palavra é... Eu estou processando aqui para lembrar da palavra. É mais do que uma analogia. É uma... Quer ver? Eu vou lembrar o nome. Só tem nesse capítulo 4. Ô, gente, tô tentando lembrar, cadê o nome da hermenêutica? Eu vou lembrar o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar. Vou processando aqui e vou lembrar. Essa analogia que Paulo fez entre Agar e Sara. Sara, ela tinha a promessa de que daria um filho, né? Abraão tinha a promessa que daria um filho, um herdeiro legítimo através de Sara. Porém, Abraão se antecipou a isso e ele teve um filho com Agar. E Paulo vai dizer que Agar representa o Sinai e que Sara, o filho de Sara, é que representa Cristo. Então, Paulo vai argumentar que a fé em Cristo Jesus ela é muito superior à prática das obras da lei, porque a lei só serviu de tutor, só serviu de aio até Cristo. Ela teve um papel importante, porém esse papel ele foi findado com a chegada da promessa que era Cristo Jesus. Até agora não veio o nome da hermenêutica. Essa hermenêutica no século II, ela causou muitos problemas, porque os pregadores, os ensinadores usavam, um exemplo, a parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano é Jesus,
Eu estou tentando lembrar o nome dessa hermenêutica. Fugiu o nome. Eu vou tentar lembrar. Que isso, gente? Como é que foge o nome? Mas muito bem. Então, Paulo criou esse argumento de defesa. Vamos recapitular. Paulo foi contundente no início da carta, no capítulo 1, falar que os Gálatas, eles haviam abandonado o verdadeiro evangelho. Paulo mostra que ele foi um apóstolo designado por Deus, enviado da parte de Deus. Ele tinha a autorização para pregar o evangelho. Paulo fala do seu relacionamento com os apóstolos 14 anos depois da sua conversão, já estabelecido como um apóstolo, junto de Barnabé e Tito, que era um prêmio do seu ministério já, um gentil. E ele fala que nesse momento nem Tito, que era grego, foi obrigado a se circuncidar, porque os apóstolos entenderam que essas exigências já tinham passado, já não era mais exigido para que um gentil fosse tido como família de Deus, não tinha mais essa exigência. Paulo vai mostrar a diferença entre a fé que ele havia apresentado aos Gálatas, era superior às obras da lei, já que em vista a lei ela havia sido importante desde o Sinai até Cristo, como um tutor, como um aio, como um pedagogo para os homens. Muito bem, esse foi o argumento de Paulo, e concluindo o seu argumento até o início do capítulo 4, Paulo vai fazer essa analogia. A palavra ainda não voltou na minha mente, a palavra, que é o nome certo dessa palavra, que ele faz essa analogia entre a lei representando Agar e a promessa representando Sara, né? O filho de Agar e o filho de Sara, que no caso a promessa é o próprio Jesus. Muito bem. Findada a argumentação do apóstolo Paulo, agora ele vai reforçar aos irmãos Gálatas como é a vida do membro da família de Deus, como ele deve viver. Olha só, interessante. Olha como é que Paulo argumenta. Lá no capítulo 4, no verso 12: Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabe, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Quando Paulo, na sua viagem missionária, ele inicia o caminho pelo sul, ele vai no norte e depois ele volta, reforçando a fé dos irmãos. Nesse caminho, Paulo, possivelmente, muitos comentaristas dizem isso, ele contraiu malária. E a malária, um dos primeiros efeitos é problema na visão. E muitos comentaristas entendem que é isso que Paulo está falando isso. Os irmãos, quando receberam Paulo, Paulo expressa que vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me abençoar. Olha que expressão forte que Paulo usa aqui. Então houve um afeto muito grande entre os irmãos e a pessoa de Paulo. E é por isso que Paulo está tão bravo escrevendo essa carta. E ele agora vem mostrar
que a fé em Cristo Jesus, ela gera liberdade. E ele vai falar o seguinte: olha, eu já sei que alguns de vocês se sujeitaram à circuncisão. Olha só, se vocês que fizeram isso, vocês abandonaram a Jesus. Vocês abandonaram Cristo. Vocês estão deixando a fé de lado para poder cumprir exigências desses homens. E esses homens não querem nada com vocês. Então, o argumento de Paulo continua falando o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, a fé em Cristo Jesus, a fé oriunda da pregação do verdadeiro evangelho, ela gera liberdade. E essa liberdade, ela é para ser vivida em sintonia com as ações do Espírito Santo na vida do crente, tanto do gentil quanto do judeu. Porque essa fé, em sintonia com as ações do Espírito Santo, ela vai promover uma ação que é chamada de fruto do Espírito, que é o que Paulo vai mostrar que a vida cristã ela deve ser vivida através do Espírito Santo. Porque se não for vivida através do Espírito Santo, o que nós vamos expressar na nossa vida, aqui Paulo chama como obras da carne. O servo de Deus, o filho de Deus, aquele que creu em Jesus como seu Salvador, se ele não andar, não ter a sua vida pautada no Espírito Santo, que vai promover os frutos do Espírito, ele vai promover as obras da carne. Esse conflito constante que acontece na vida do servo de Deus, ele é diário. E Paulo vai mostrar isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Essa é a argumentação de Paulo. Deixa eu colocar a carga na bateria do notebook aqui. Então o capítulo 5 vai mostrar isso, que é essa luta que acontece internamente na vida do crente, naquele que creu em Jesus através da fé. Aquele que pertence à família de Deus, ele tem que andar no Espírito, porque se ele não andar no Espírito, ele vai viver para obedecer às obras da carne, que é esse pêndulo que acontece. Obras da carne, que são inclinações da carne, que são fortes, eles precisam ser vencidas através da ação do Espírito Santo, para nós estarmos alinhados com a vontade de Deus. E Paulo vai finalizar essa carta falando sobre a comunhão entre os servos de Deus, um fortalecendo o outro, os mais fortes sendo pacientes com os mais fracos, aqueles que têm mais conhecimento sendo ajudando aqueles que têm menos conhecimento. E ele vem falar o seguinte: as nossas ações têm muito peso. Aquilo que você faz para o bem do outro, isso você vai colher frutos disso. Mas aquilo também que você faz para o mal do outro, você também vai colher. Porque Paulo usa a seguinte expressão: de Deus não se zomba. Deus está vendo todas as nossas ações. E você vai colher o fruto das suas ações. Então, a orientação de Paulo é, portanto, enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E ele finaliza essa carta. Falando daquele seu momento. Muito pouco tempo depois de estar entre os irmãos, agora quando ele escreve essa carta, ele diz, olha só, as letras grandes que eu estou escrevendo em ainda decorrência do problema que eu tive. Olha com letras grandes eu estou escrevendo. E Paulo vai finalizar o seu argumento falando da seguinte maneira: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criatura. É muito interessante isso. Olha só, esses homens te exigiram isso, certo? Isso não tem valor nenhum. Se vocês não creem em Jesus como seu Salvador, você sendo circuncidado ou não, isso não tem valor. O valor está em crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e isso te torna uma nova criatura. E essa nova criatura pertence à família de Deus. Você, Gálatas, pertence à família de Deus por meio da fé que vocês creram. E ele vai finalizar essa carta da seguinte maneira. Olha só. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. Interessante que esse versículo já houveram diversos comentários sobre ele, só que quando você lê o contexto da carta e pega o versículo dentro do contexto, você entende que Paulo está falando de crentes gentios e crentes judeus. Porque desde o início, muitos judeus creram em Jesus e os gentios agora estavam crendo em Jesus. Então Paulo faz essa distinção aqui entre aqueles que são o Israel agora de Deus, no tocante à fé em Cristo Jesus. Muito interessante você pensar isso, porque senão você vai entender que o que Paulo está dizendo aqui, que a igreja é o Israel de Deus. E não é isso que Paulo está dizendo. É só um detalhe que eu verifiquei aqui. Então essa carta, meus amados ouvintes, amigos, tem esse contexto. Ela é uma carta muito importante na história da igreja. Grandes homens de Deus foram impactados por essa carta, eu disse lá no início, Martinho Lutero. Porém, Lutero ele teve uma relação com esta carta baseada no seu ambiente, no seu pressuposto de enfrentamento às indulgências. E, ao meu ver, não somente ao meu ver, né, vários comentaristas falam disso, que a justificação pela fé que Lutero olhou em Gálatas e ele imprimiu nos seus escritos o mesmo teor da justificação pela fé de Romanos, mas não são o mesmo conceito ou o mesmo objetivo que Paulo teve. São objetivos diferentes para tratar de situações diferentes usando a mesma expressão. Porém, como Lutero vivia um confronto, um debate com as indulgências, Lutero entendeu o termo de forma comum, tanto de Gálatas quanto de Romanos, mas hoje nós conseguimos perceber esse detalhe e traçar que a justificação pela fé que Paulo ensinou na carta aos Gálatas tem a ver com a comunhão, pertencer ao povo de Deus,
A fé habilitava os gentios a pertencerem ao povo de Deus e não a prática das obras da lei que fazia isso. Enquanto que quando Paulo escreve aos Romanos a justificação pela fé no capítulo 5, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Romanos, essa justificação, sim, ele está falando diretamente sobre a salvação, a entrada do homem, né, na relação com Deus. Então tem essas diferenças das duas cartas, já que Gálatas foi escrita primeiro, teve esse objetivo, e posteriormente Romanos teve um outro objetivo, né? Sabemos que Paulo escreveu a carta para se apresentar aos romanos, porque ele tinha o objetivo de ir para lá e receber a ajuda dos irmãos para que ele pudesse ir para a Espanha. Então, a carta aos romanos foi enviada como uma apresentação daquilo que Paulo pregava. Então, ela tem um contexto diferente da carta aos Gálatas. Muito bem, que Deus nos abençoe.